Turma do Folclore. O Saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. O Saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira. Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma semana cheias de aventuras. E aí, vocês já descobriram qual é o gênero que a gente vai estudar essa semana? Vamos estudar as lendas, né? Então preste atenção na explicação da tia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, as quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá e entre outros. As lendas, elas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensão. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares. Em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade, não demorou muito para que estas narrativas evoluíssem e se tornassem muito interessantes e criativas. Atualmente, a lenda, transformada pela tradição, é o produto inconsciente da imaginação popular. Vamos conhecer as características das lendas. Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é a fantasia. Olha aí, é uma característica bem interessante da lenda, né? Ela é contada de boca em boca, ou seja, essas pessoas mais velhas, né, que costumam estar reunidas umas na casa das outras, geralmente à noite, para conversar, elas sentam para falar sobre o que aconteceu na natureza, né? E aí elas costumam falar sobre essas lendas. E como elas são repassadas, elas são transformadas, ou seja, tem alguns exageros, né? Tem algumas mudançazinhas, coisas que não acontecem, mas que eles gostam de aumentar, né? Mas ela não perde a sua principal característica, que é a fantasia. Então, como a tia falou para vocês que a narrativa ela é de cunho popular, né? Que ela é transmitida de forma oral, de boca a boca, né? De geração para geração, ou seja, dos avós para os filhos, dos filhos para os netos, dos netos para os bisnetos e assim vai repassando. As lendas elas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criam. Né? A gente não pode comprovar que aquela história que a pessoa está falando, por exemplo, ele está falando do Saci Pererê, né? A história do Saci, a gente não pode comprovar. Por quê? Porque é fruto da imaginação dele, né? A história da pessoa que está falando, certo? Qual é a sua função? Qual é a função da lenda? Tem a função de divertir, ensinar e fixar costumes e crenças de uma determinada região. Certo? E a sua estrutura? Ela é uma narrativa, né? Tem a introdução, que é o iniciozinho da lenda. Tem o desenvolvimento, que é onde se desenvolve a história. O que aconteceu, os personagens, né? O que foi que ocorreu, onde, quando, certo? E a conclusão daquela
história. Vamos lá, conhecer aqui agora as características de uma lenda. Se utiliza de fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto, na realidade. Sempre tem um exagerozinho na lenda, Fazem parte da realidade cultural de todos os povos, Depende da diversidade dos povos, depende da crença, depende se a pessoa acredita ou não. Tem gente que acredita, que existe o Saci-Pererê, que existe a mula sem cabeça, mas já tem outras pessoas que não acreditam, Então, vai depender da realidade cultural dos povos. Assim como os mitos, fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem frutos da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticos. Sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente. A tia agora vai passar para vocês a lenda do Saci-Pererê. Preste atenção na história e observe todas as características da lenda. Observe também a sua estrutura e a sua função social. Um beijo da tia e até a próxima. No meio da floresta vive o Saci-Pererê. Vestindo um suspensório e pulando em uma perna só, o Saci adora brincar com os bichos da floresta. Quero ver quem pula mais alto do que eu. Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais, como transformar suas pernas em um redemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Quero ver quem corre mais rápido do que eu. Volta aqui, Saci. Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta. Quando a coruja está dormindo, o Saci balança a cerca até ela cair. Coruja, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Ele se diverte puxando o rabo do porquinho. Porquinho, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. E quando o macaco está comendo sua banana... Ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Até quando o Tatu está distraído, o Saci não perde a chance de pregar uma peça. Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Mas quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Quem vai nos ajudar? Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Apesar de suas brincadeiras, todos na floresta adoram o Saci. Saci!